no banco fala muito de leitura de cenário. Importante. E quando você faz a leitura, como o Deus disse, da leitura do ambiente, do cenário da pessoa, você já sente o clima, você já sente para onde que aquela conversa vai seguir. Às vezes é melhor até não falar nada naquele dia. Dizia assim, se você deixar o cliente sair da loja, vou pensar, vou ver, vou ali, vou dar uma volta, vou pensar melhor, já volto. Ele passa na rua e fala, nossa, tinha que comprar um remédio. Nossa, meu carro tá feio, preciso pintar meu carro. Não vai mais comprar TV. Então eu brinco com o cliente, falo assim, impossível, a gente já fez. A gente faz toda agora. Se eu puder esperar meia horinha, a gente faz um milagre. Legal, chegamos para mais um Café com Manteiga, o nosso podcast de toda quinta-feira, e esse episódio de hoje está muito legal porque nós vamos falar de comportamento corporativo. Estou recebendo gente boa para falar com a gente aqui e espero que você fique com a gente até o final para a gente tecer essa conversa aqui. O Deu Pereira está aqui na minha frente para a gente, auxiliando, veio aí para a gente bater esse papo. É o nosso anfitrião, não vou nem chamar de anfitrião mais porque é o cara que está aí praticamente todo episódio com a gente. Tudo bem, Deu? Um abraço, Marquinhos, mas o importante é o seguinte, toda vez que a gente produz algum programa nesse sentido, a gente acaba acrescentando alguma coisa, a gente aprende com os nossos entrevistados. E hoje nós temos o Kleber Henrique Gomes, que é uma pessoa que escreveu um livro que me deixou assim, muito interessado no conteúdo do livro que a gente vai passar para vocês. Muito bem, é o comportamento corporativo, né, Deu? Exatamente, diz tudo, né? Principalmente aprender a falar sobre network. Isso. Tá bom, Kleber? Muito obrigado pelo convite, Marquinhos. Obrigado também pela presença do Ildeu. Fico muito feliz de estar aqui e de revê-lo. A gente já conversou um pouco antes, nós já somos conhecidos já de longa data, já fizemos negócios no passado. Para mim é um prazer estar aqui, poder revê-lo. Muito bem. Você sabe que, Ildeu, quando eu vi a foto dele na fotinho do WhatsApp. No WhatsApp. Conheci. Quando ele chegou, eu falei, é o Kleber. O Kleber já é muito pequeno, né? Você era novinho quando você trabalhou. Conta pra gente, já pra gente dar a introdução nesse papo aqui. Na época que você trabalhou, antigamente falava secos e molhados, né? Hoje é o Superman. Não sou tão antigo assim, mas... Eu trabalhava na casa de secos e molhados. Secos e molhados, não sou tão antigo assim. Mas o Ney Mato Grosso também não é tão antigo assim também, não. Verdade. Dizem que o tempo passa, ele voa muito depressa. Mas eu comecei minha carreira profissional mesmo no São Michel. No supermercado. No supermercado São Michel, que você conhece bem, já falamos de várias inserções no passado, de rádio, de mídia como um todo. E comecei lá como pacoteiro, como todo mundo começa em um supermercado, começa ali no pacote, embrulhando mercadorias. E dali eu fui crescendo, fui aprendendo. Tive muitas oportunidades, inclusive fui trabalhar no setor de frios, depois dali acabei trabalhando como comprador, e depois de compras fui para o marketing. E foi na época que nós tivemos esse relacionamento comercial, né? Eu pela emissora que trabalhava na época, e toda vez que eu precisava de marketing, ele que dirigia o marketing da empresa, então eu tinha que acertar isso tudo com o Kleber, né, Kleber? Não, foi uma época muito boa. Muito boa. Aprendi muito com o Valdo Miguel, toda a equipe. Aprendi muito. Eu falo que a faculdade ensina e no trabalho a gente aprende, na empresa a gente aprende, né? Você sabe de uma coisa, Deus, parece que não, mas quando a gente fala de aprender com as pessoas, eu não sou dessa área de marketing. Meu negócio é comunicação, meu negócio é microfone, mas a gente acaba, toda vez que eu conversava, a gente trocava ideia, e tanto conversar, você vai começando a entender, né, as entranhas disso tudo, né? Então a gente acaba aprendendo. Se você não sabe, você me ensinou muita coisa também, né? Nessa época. Aquilo que eu falei, uma troca de experiência, né, Marquinhos? Tudo a melhor forma de multiplicar é dividindo. Você dividindo o que você sabe, o que você aprendeu, as experiências. Se me permite, Marquinhos, eu queria começar com o Kleber do começo. Quem é o Kleber? Nascido aonde? Como é que a sua família? Quem são os seus pais? Você é casado, tem filhos? Conta um pouquinho da sua vida, para depois a gente entrar no livro aqui. Então vamos lá. Eu sou natural de Poços de Caldas, sou da terra, sou casado, tenho uma filha de 9 anos, minha esposa é advogada, minha filha chama-se Clara, e minha esposa Priscila, ela é advogada especializada em Direito da Saúde,
tratamentos oncológicos, tratamento de alto custo. E a minha filha está naquela fase aquela fase pré-adolescente, né? Que a gente sabe que é difícil. Para quem é pai de menina sabe como é difícil. Mas eu amo demais a minha família é meu esteio, minha pilastra, amor. Inclusive, o Marquinhos, ele começa o livro exatamente agradecendo a família dele aqui, ó. A Priscila, né? E a filha Clara Gomes, não é isso? Claro. Mas o primeiro agradecimento dele que ele faz aqui no livro, no preâmbulo dele aqui, é a Deus. Então, quer dizer, né? isso é importante. Reconhecer que existe um ser divino que deu inspiração, inteligência para ele poder seguir a carreira dele. E hoje tentar dividir, que nós vamos mostrar aqui depois, através desse livro aqui, que tem um título interessantíssimo, que eu vou pedir o Marquinhos para ler o título do livro, e que mostra exatamente o que a gente vai conversar hoje. O impossível a gente faz na hora, milagre demora 30 minutos, é só 30 minutos, Kleber? Olha, tem dias que parece que são 40, e tem dias que dá até para fazer em 10, viu? Dependendo do milagre. O título do livro é uma frase, é um bordão que eu uso no banco há muitos anos. Eu trabalho no Itaú Unibanco, ainda estou trabalhando no Itaú Unibanco. Sou especialista em moeda estrangeira, câmbio, derivativos, já passei por outras áreas do banco, hoje sou especialista. Peraí, repete aí, foi muito rápido. Especializado em? Câmbio, derivativos, que é o hedge. O que é o hedge? Hedge é proteção cambial. Quando a gente fala de hedge, a gente está falando de proteção. A pessoa que importa, exporta, tem recebíveis em outras moedas, nós auxiliamos esses clientes com ferramentas que nós chamamos de derivativos. São ferramentas que auxiliam o cliente a mitigar o risco de uma variação de câmbio. Eu queria entender isso melhor, viu, Kleber? Porque, afinal de contas, quando o ministro da Fazenda mexe na variação cambial, como é que lá no banco eles podem trabalhar isso? Hoje a variação cambial hoje ela está muito ligada ao mercado. Nós temos o mercado que dita as regras, né? O mercado dita as regras da variação cambial. Então a gente costuma dizer que quando tem tá tudo bem, né? Acabou o Covid, vem uma guerra da Rússia. Isso mexe com o petróleo está em dólar, está em euro, isso tudo vai, né, refletir. Vai desaguar lá tá falando é muito subjetivo as coisas, né, Kleber? E a gente não sabe quanto. A gente não tem uma bola de cristal para saber quanto que o dólar vai estar no final do ano que vem. E aí como é que você cuida do hedge? Bom, aí a gente tem que entender o cliente, que é um dos pilares do banco, é ouvir o cliente, saber as demandas, as necessidades, planejamento que ele tem de importação ou de exportação, e através disso a gente vai apresentar não uma, porque não existe uma ferramenta, existem várias ferramentas, e eu deixo ele livre para escolher, e claro, a gente vai orientando, vai auxiliando, vai prestando essa consultoria. Acho que hoje o trabalho do bancário, principalmente no meu caso como especialista em moeda estrangeira, é prestar essa consultoria para levar para ele várias ferramentas. Quem vai decidir a ferramenta que mais se adequa à sua necessidade é o próprio cliente. Mesmo porque também, Marquinhos, o gerente não vai assumir o caminho do investimento. A decisão é sempre do cliente. Investimento, ou seja, da aplicação, decisão, né? ou a decisão de uma operação de crédito grande. O cliente, ou ele confia em você, ou confia, né? Eu posso dizer que trabalho numa empresa que tem uma bandeira muito forte. Por trás do meu trabalho existe uma bandeira que realmente traz essa solidez, essa confiabilidade, e traz também profissionais preparados, não só eu, mas a gente tem uma equipe hoje de 96 mil funcionários, que hoje eu quero dizer, até 2024, vamos dizer ali até meados de julho, estaremos completando 100 anos. Tá, nós vamos falar do livro, já que nós já partimos para cá, para o sistema financeiro, a área financeira. Quando você fala aqui em o profissional de alto desempenho, explica melhor isso para ele. Como é que você define, nesses 22 anos que você tem na área financeira, né? Isso, Marquinhos, acho que... Como é que você define esse profissional de alto desempenho? Mas antes de eu chegar nessa sua pergunta, com a resposta, eu vou aproveitar que o Ildeu me perguntou o porquê do livro, do título do livro, a gente acabou enveredando, e a conversa estava boa, a gente acaba se enveredando por outros assuntos. Mas o bordão do impossível a gente faz na hora, Ildeu, Marquinhos, é um bordão que eu uso no banco há muitos anos, porque o cliente ele precisa, às vezes, de uma operação para ontem. Ele precisa daquele recurso para fechar um negócio. Precisa daquele recurso para efetuar um grande pagamento.
E às vezes a gente precisa sair correndo, literalmente, deixar a casa pronta. Então eu brinco com o cliente, falo assim, impossível, a gente já fez. A gente faz todo agora. Se eu puder esperar meia horinha, a gente faz um milagre. Não deixa de ser uma técnica de venda, né, Marquinhos? Deixa de ser. Agora ele tem que cumprir, né? Agora tem que cumprir. Tem que cumprir. Mas pelo menos os ânimos ficam mais amenos, vamos dizer assim. Né? Marquinhos, eu sei que você tem sim, inúmeras perguntas, que o assunto é palpitante, mas tem uma que eu não posso deixar passar o time. Fica à vontade. Quando ele fala da entidade bancária dele, que seria o seguinte: como é que você analisa o mercado hoje com bancos físicos e com bancos que você não sabe nem onde que está a sede dele, são bancos pela internet? Por exemplo, você vai em Londres, por exemplo, você chega lá, você vê aqueles prédios enormes, são financeiras, são bancos, hoje nem usa mais. Está todo mundo em home office, mesmo depois da pandemia. Como é que você define o mercado hoje com relação a esses bancos, que eu vou chamar de, entre aspas, bancos virtuais e os bancos solidificados e sedimentados? Nós chamamos os bancos virtuais, muitos também chamam de fintechs, né? São grandes startups que nasceram do mercado financeiro. É a moda hoje, né? Está na moda, que abrem contas e você gerencia a sua conta por meio de aplicativo, de forma virtual. Você acaba, às vezes, nem conhecendo o gerente fisicamente. Eu acho que as duas empresas, os dois segmentos, as duas maneiras de fazer negócio vão se coexistir por muito tempo. Nós temos uma geração... Você está falando tanto presencial? Tanto presencial quanto o digital. A gente chama de figital, que a gente fala que é o físico misturado com o digital. Essa nomenclatura, essa nova... Tem um nome que a gente fala que é uma nova sismologia, tem um nome. Desculpa agora, porque aqui me fugiu, depois você me corrige, por gentileza. Fica tranquilo. Mas essa nova forma de enxergar, ela vai coexistir por um tempo. Nós temos uma geração que, dependendo do negócio, ela precisa do gerente, ela precisa sentar, entender e conversar. Os bancos virtuais, eles atendem bem, mas atendem, eu percebo muito a pessoa física, que é abrir uma conta, fazer um pagamento. Quando eu preciso fazer uma operação de hedge, uma operação mais estruturada, uma operação que eu capto dinheiro em outros países e tenho que trazer para uma regulação brasileira, eu preciso de uma pessoa para sentar comigo e me explicar como que aquilo funciona, como que a gente vai tratar. Apesar que hoje os contratos são assinados de forma digital, a gente já tem contratos fechados pelo Bankline. As aplicações digitais. Mas eu vejo um agravante aí, vejo até por mim. E às vezes até você, o Lucas, por exemplo, que está aí, é mais novo e tal, ele inclusive é da área de TI, ele conhece a startup, tem uma startup, entendeu? Então ele sabe perfeitamente trabalhar com esse banco virtual aí. Eu, honestamente, eu sou analfabeto. Então eu gosto do presencial. Então, assim, e olha que eu tenho algum conhecimento. E esse camarada aqui, ele não tem conhecimento nenhum, né? Ele não sabe ligar um computador. E nós temos hoje. Eu acho assim, não sei se eu estou errado, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, e Kleber. Eu acho que nós não estamos 100% preparados para ter um banco virtual. 100% digital. 100% digital. Acho que nós estamos preparados. Eu acho que é o caminho. O caminho, sim. O Ildeu até falou assim, será que isso vai acontecer? Eu acho que já está acontecendo. Não, ele já está acontecendo, mas nós não estamos preparados 100%. Bom, na verdade, o que eu disse, como é que você analisa essas duas formas, que é uma tendência. A tendência... E agora, é seguro? Aí vem a questão da bandeira. Né? Quando a gente compra na internet hoje... Da instituição financeira que você Da instituição financeira que está te trazendo essa solidez e essa bandeira. Né? Então, quando a gente conversa hoje sobre comprar na internet... Quando você compra de um site que você nunca viu, você fica ali... mas quando você compra de uma empresa que você reconhece, que você já viu, que você já entrou, já pegou... Eu me sinto mais seguro de comprar. Eu sei que eu posso falar com aquela pessoa amanhã. Eu acho que banco passa muito, tem que passar essa confiabilidade, essa solidez, que nasceu lá do físico e agora veio para o... Ô, Kleber, se você me permite uma opinião própria, eu acho que a tendência do banco físico é caminhar para o banco virtual. Mesmo porque a plataforma é muito mais simples, o custo é muito menor e a confiabilidade é a mesma, desde que você tenha lastro. E desde que esse cliente, ele saiba usar os apps, né? Sim, mas na verdade... Usar a plataforma. Na verdade, Marquinhos, por exemplo, o meu banco, eu posso dizer o nome do Banco do Brasil, ele tem a plataforma de aplicação, você pode aplicar na LCI, na LCA,
Você pode fazer qualquer tipo de aplicação. Na poupança, você aplica pelo aplicativo. Desculpa a redundância. Mas pelo aplicativo você está ali com ele na mão, você está com o banco na mão. Não sei qual hoje seria a função do banco físico. E essa semana ainda fiz esse trabalho, essa logística aí. Mas tem muita gente que... Não, eu gosto de ir no banco. Eu acho que existe hoje, você passar pela cidade em dias de pagamento, você vai ver as agências lotadas de pessoas. Até porque o banco fica quase na minha rua, então... Dias de aposentadoria. Então nós temos assim eu sou graduando em filosofia, porque ainda não entreguei meu trabalho, mas já fiz a filosofia lá na PUC, a gente conversava muito, filosofava muito, que uma geração demora 50 anos para mudar. Para se passar de uma geração efetivamente, culturalmente, que eu quero dizer. Então você tem ali 25 anos, 30 anos, uma pessoa já está madura, trabalhando, decidindo e tem uma cultura formada. Aí ela vai ensinar os filhos dela para usar o aplicativo. Esse menino daqui 25 anos... Você está entendendo então o que eu estou falando? Nesse momento, nós ainda não estamos preparados? Bom, depende da época, porque nos últimos 25 anos nós evoluímos muito mais do que nos últimos 100 anos para trás, desses 25. E outra coisa que eu queria deixar o Kleber agora na saia justa, é o seguinte, eu não entendo o banco. Ele abre às 10, fecha às 5, ou seja, a hora que você está trabalhando ele está aberto, a hora que você está em condições de ir no banco ele está fechado. Ele não trabalha sábado e domingo? Acho que o banco virtual, ele trabalha 24 horas. Sim. Não estou julgando contra, não. Só estou dizendo uma constatação que o seu banco também tem essa plataforma virtual. Todos hoje têm uma plataforma virtual. Temos, claro que o trabalho do banco é realmente levar as pessoas para o ambiente digital, que é mais rápido. Ele tem a resposta, ele pode até falar no chat ali dentro do aplicativo com o próprio gerente. Quanto tempo você não faz um cheque, Kleber? Nossa, que pergunta. Essa pergunta agora, depois do Pix, então, acho que as pessoas não fazem nem TED mais, né? Lembra do DOC? Claro, o DOC. Não tem mais. Não existe mais? Nem tem mais. Só tem o TED. Abaixo de 5 mil você fazia DOC, acima de 5 mil você fazia TED. Por causa da taxa. Você tem Pix, não tem... E o DOC demorava 24 horas. O Pix é nacional ou o Pix é um aplicativo internacional? O Pix é uma criação, vamos dizer assim, do Banco Central, do governo, para facilitar os meios de pagamento. É uma criação nacional. Só tem no Brasil o Pix? Só no Brasil. Em outros países existem outras formas de pagamento e outros sistemas de pagamento. Não vou adentrar aqui que eu não conheço no detalhe. Precisamos entrar no assunto do livro ainda, né, Marquinhos? Com certeza outros países já têm, como a Bitcoin, como outras moedas também que se usa para fazer pagamentos, que inclusive a gente já está fazendo custódia. Mas é uma coisa interessante. Eu achei o Pix é maravilhoso. É maravilhoso, é instantâneo. E outra coisa, confiável. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, uma coisa que eu achei assim, um contrassenso, né? Um país mais desenvolvido, um país que tem uma tecnologia mais apurada, e não tem o WhatsApp, eles praticamente não usam o WhatsApp, que eu acho que é uma ferramenta fantástica, você pode até pagar pelo WhatsApp, né? Eles usam mais o e-mail, né? E as mensagens, o SMS, mas não usam o WhatsApp. Então, quer dizer, o Pix é uma vitória do nosso país, é isso? Assim, falando de meios de pagamento e separando meios de mensagem, né? Hoje o WhatsApp nosso, antes do Pix, já aceitava fazer pagamentos. Se você abrir seu WhatsApp hoje e clicar naquela... Cifrãozinho? Como é que chama naquele? Clips. Você vai para o cifrão e você já faz um pagamento via WhatsApp. Uma coisa. Que o americano já podia estar fazendo. E não faz. Hoje, na tua instituição, o que é mais usado para fazer pagamento? O Pix hoje ele é muito usado na tua instituição. Olha, eu posso falar de... Ele é mais usado que o cheque, que DOC, posso falar de pessoa jurídica. Pessoa jurídica hoje, no segmento que eu atuo, que a gente chama de middle market, que é o cliente que fatura acima de 50 milhões de reais por ano, praticamente todos os pagamentos são via Bankline ou Pix. São pagamentos via TED, ainda tem alguns pagamentos via TED. E ele pode ser feito um pagamento de qualquer valor? O Pix você precisa avisar o seu gerente, fazer um cadastro, uma autorização para que você cadastre um valor para aquele Pix. A gente precisa que o procurador, o representante legal, aceite. Porque o Pix é assim, depois que você coloca um determinado valor... A partir de que valor isso? Não tem. Aí você é só acordar com o banco. Eu estou falando assim de... Escrever com o banco. Eu quero X milhões para fazer. 1 milhão, 2 milhões. Se você quiser fazer Pix, pode. Você pode, desde que... autorizando o banco, ele vai cadastrar. Eu quero
1 milhão, 2, 3 milhões por Pix. Se alguém fizesse Pode ficar à vontade. um Pix num valor desse aí pra mim, viu, Deu? Certo ou errado, por engano? Que depois não tem volta, não. O certo. Olha, isso Então, quem quiser fazer um Pix para nós, Marquinhos, no final Pode do programa, o Lucas vai então, colocar o telefone número ou do CPF? o meu telefone. Pronto, deixa o telefone. Bom, então. você me definiu do profissional de alto desempenho? Vamos chegar lá. No alto desempenho, no livro eu costumo dizer que você precisa estudar sempre. Você não pode parar de ler, não pode parar de estudar, não pode parar de procurar novas fontes de conhecimento. Mas eu gosto de separar conhecimento de educação para chegar na performance e no desempenho. Você pode adquirir muito conhecimento, mas não ter educação para fazer aquilo virar alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente chegar no desempenho, chama-se comprometimento. A gente conhece hoje muitas pessoas da geração Z, que eu enxergo hoje, o que falta para ele chegar naquele sucesso no desempenho é o comprometimento. Porque o conhecimento ele vai adquirir. A educação, nós vamos moldá-lo para a educação. Mas quando ele chega nessas duas junções, conhecimento e educação com comprometimento, você acaba formando profissionais que vão participar de uma equipe de alta performance e de alto desempenho. O que é uma pessoa de alto desempenho? Ele não precisa do líder nele pedindo para ele fazer. Ele é proativo. Marquinhos, já viu aquela coisa, Marquinhos e eu dei aquele sonho, seu funcionário chegar para você e falar assim, sabe a reunião que nós vamos fazer terça? Lá na terça que vem, hoje é sexta, eu já preparei o relatório, já está na sua... É o proativo. Inclusive já trouxe 2 soluções e já está pronto. Então na reunião, ele já poupou seu tempo de reunião, já poupou seu tempo de alinhamento. Ele é uma equipe que se autogere, são pessoas que juntas fazem o que a gente chama de autogestão. Então para que serve o líder então? O líder serve para motivar, para dar o caminho, para corrigir, não para cobrar planilha, não para cobrar se você ligou ou não ligou. Mas eu preciso que esse funcionário de alto desempenho passe por esse momento de conhecimento, educação e comprometimento. Porque tem gente que eu conheço que tem alto grau de conhecimento, tem uma educação formal, mas às vezes não dá para contar com a pessoa, né? A gente tem isso. Não é só questão de contar não, né, Kleber? É questão de competência. Hoje um profissional competente, que sabe lidar, que sabe tratar com o cliente, ele consegue vender suas ideias com clareza e com pontuação, ele tem um valor no mercado muito maior do que às vezes que aquele que tem um PhD em alguma área. E você colocou aqui no teu livro, que interessante, quanto você sabe sobre o seu cliente. Eu acho que um bom executivo ele tem que saber do cliente dele mais do que o necessário. Outra coisa, se você demora 8 segundos para analisar, fazer um raio-x do Kleber de baixo em cima, você analisa. Esses 8 segundos são primordiais. Depois desses 8 segundos, você não absorve mais a segunda frase da pessoa. Então, acho que são esses detalhes que um executivo tem que ter. E é isso que as empresas buscam, se você concorda comigo. As empresas hoje buscam pessoas proativas, como você falou, Marquinhos. As empresas hoje buscam pessoas com soluções e não para te trazer problema. Essa é a diferença entre o chefe e o líder. Você citou uma coisa aí que eu noto muito, porque nós trabalhamos o dia inteiro conversando com as pessoas, marcando horário, ligando para as pessoas, recebendo ligação. Nós trabalhamos com venda também, né, Eudeu? Exatamente. Né? E aí eu vejo a falta de comprometimento das pessoas. Eu vejo isso dia a dia, pelo menos 2, 3 vezes por dia, entendeu? Isso que é uma coisa simples, Marquinhos. Marca às 8, a pessoa chega às 8h15 e ainda reclama. Porque isso quando ele não chega às 4 da tarde, avisando que não vai dar, que vai ficar para outro dia. É o mínimo, mas é importante. Entendeu? O comprometimento faz parte. Eu costumo dizer, a gente tem várias reuniões, e além do comprometimento, e o Eudeu falou algo interessante também, Marquinhos, a questão da leitura. Dos 8 segundos da leitura. É a famosa primeira impressão que fica, né? Você ia falar isso, né, Marquinhos já ia falar, eu quero dizer, a primeira impressão é a que fica. É difícil ter uma segunda primeira impressão. É um ditado antigo, mas ele é verdadeiro, né? Como ter uma segunda primeira impressão. Existe um jeito. Olha, depois eu vou comentar. Primeira, segunda impressão. É isso que você falou? Não, como ter uma segunda primeira impressão de novo. Mas você tem que trabalhar muito na segunda. Não, mas, cara, vai trabalhar? Não. Exaustivamente. Exaustivamente.
Porque a primeira, no banco, isso vale em reuniões, aí vamos falar de comportamento corporativo e de vendas. Você chega no cliente ou chega numa reunião de negócios, uma reunião com o seu próprio líder, com o seu gestor, os primeiros 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, eu vou exagerar até os 5 minutos numa reunião de negócio. Não fale nada. Se você é convidado, se você é o funcionário, não fale nada. Mas isso é que aprenda a ouvir. Eu chamo isso de leitura de cenário. A gente no banco fala muito de leitura de cenário. Importante. E quando você faz a leitura, como o Deus disse, da leitura do ambiente, do cenário da pessoa, você já sente o clima, você já sente para onde que aquela conversa vai seguir. Às vezes é melhor até não falar nada naquele dia, deixa a coisa fluir. Às vezes o cliente está, como você mesmo disse, né, o cliente está nervoso, está indisposto com alguma coisa, não gostou daquilo que aconteceu. Você foi lá só para ouvir. E cada cliente, ouvir, não vou falar nada, eu vim só te ouvir. Cada cliente tem uma característica, né? Cada cliente é de um jeito, né? Você não pode usar se eu estiver errado, me corrija. Padrão, né? Um padrão, né? Para atender. Não, meu padrão é esse de atendimento. Eu vou usar esse padrão com o Kleber, vou usar com o Eudeu. É certo isso, Kleber? Não, existe uma frase que eu acho que ela está totalmente errada e que vai corroborar o que o Marquinhos falou, que está totalmente certo. A frase é: que bom, faça aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Não, eu acho que a gente tem que ajustar essa frase. Faça aos outros o que ele gostaria que fosse feito com ele. Porque a forma como eu gosto que seja feito comigo é diferente da sua. Né? Trate as pessoas como elas gostariam. Não, como você gostaria de ser tratado. Não, trate elas como elas gostariam de ser tratadas. E como é que eu faço isso? Simples, pergunte. Como você gosta que eu te chamo, Marquinhos? Marcos ou Marquinhos? Como é que você gosta que senhor Marquinhos, doutor, né, Eudeu? Doutor Eudeu, senhor Eudeu, Eudeu apenas. Todo mundo chama de Eudeu, aí a pessoa chega tratando com outro tipo de relacionamentos assim mais distantes, você acaba ficando mais distante. Então você tem que ter essa empatia, que eu acho interessante. E outra coisa também, Kleber, que eu gostaria que você comentasse também, que quando você chega num cliente, quando você vai estar trabalhando com uma pessoa, olhar o que que tem em volta dela. Pelos livros que estão ali na estante, eu já tenho mais ou menos o perfil do meu cliente. Sim. Tá? Pela caneca com a logomarca do time dele, eu tenho mais ou menos uma noção. Mais ou menos uma noção? Você viu que então, eu posso até não gostar do time dele, mas não vou meter o pau. Tem cliente que o sorriso tem aqui, uma caneca do Palmeiras. O cara não é corintiano. Pô. Fluminense, campeão da Libertadores. Vamos usar isso como combustível para nosso favor. Às vezes, isso é super verdadeiro. A gente faz isso muitas vezes, né? Durante uma reunião de negócios ou com um cliente mesmo, com funcionários, colegas, você está lá vendo os livros. Só um livro sobre cavalo. Cavalo, manga larga, quarto de milha, você vê um monte de livro aqui. E não surge a oportunidade de você entrar naquele assunto. Não deu, hoje era mais formal. Mas lembra que a gente comentou hoje um pouco antes, a gente estava batendo um papo, você está passando por um lugar e liga para o seu cliente e fala assim: e o Deu? Tudo bem? Tudo bem, que ótimo. E já pensa, vai querer me vender alguma coisa. Né? Eu falei assim: não, eu te liguei porque eu passei aqui numa banca de revistas e eu vi aqui um cavalo premiado árabe, e eu comprei, e eu queria levar para você, e eu queria saber se você está aí. Porque, gente, eu achei isso uma gentileza fora do comum. Então, eu chamo isso de investir no cliente. Tá, mas aí quanto você gasta com o seu cliente? Aí você já tem o relacionamento. Mas eu estou criando o relacionamento. Tá, mas já existiu um pré-relacionamento. Mas eu já a observação. É claro que aí, como você falou do cliente. E tem que ter o momento certo e ter a liberdade certa no momento certo. Né? Às vezes eu vou falar depois ali no livro, eu falo do teste do relacionamento. Depois de um tempo, como é que você testa se o relacionamento está indo bem com o cliente? Eu chamo do teste do café. Liga do nada. Tô passando, você vai perto do cliente, mas não avisa que está lá. Você está bem, Eudeu? Está bem, Marquinhos? Estou bem. Marquinhos, posso passar aí para a gente tomar um café? É coisa rápida, eu tô perto de você, mas estou com vontade de tomar aquele café. Hoje eu não posso. E amanhã? Amanhã está difícil. Quer deixar para a semana que vem? Mas semana que vem você me liga, Kleber, e aí a gente marca. Você precisa visitar mais vezes esse cliente, você precisa estar mais próximo. Você tem razão. Porque se ele não tem 10 minutos para tomar um café com você, se ele está tão ocupado... Você não vendeu sua imagem para ele. Ele não tem nada de interessante em você que ele faça
Porque se o Kleber está lá para falar de mercado, de vez em quando o Kleber manda uma notícia sobre a Argentina agora, vai regular a exportação de grãos, vai segurar. Saiu essa notícia ontem. Eu não sei quando vai ao ar aqui o seu podcast, então essa notícia aqui pode estar um pouco defasada, mas saiu recentemente que o Milei vai segurar as exportações de trigo. Eu tenho um cliente que ele importa trigo da Argentina. Mandei a mensagem para ele, olha, sabe que não está na hora de você fazer um estoque? Sabe que não está na hora? Fique à vontade, só te mandei essa notícia porque eu achei importante. Você lembrou do cliente? Nossa, Kleber, começou, e aí surge um assunto. Desse assunto surge uma oportunidade de negócio. Pode ser agora, pode ser para o mês que vem. Mas gera um vínculo, né? Mas gera vínculo. O rapport é durante você estar aqui, ó, eu e o Marquinhos. Você também que o Marquinhos tá com a mão na mesa? Entendi o que eu tô fazendo um rapport aqui com o Marquinhos. Ele tá aqui, eu tô mais ou menos na mesma posição. Espelhamento. Sem querer, a gente vai fazendo esse espelhamento, colocando a posição de perna, de braço, de mão, de olhar. Esse espelhamento quer dizer muito, viu, Marquinhos? Quando a pessoa começa a fazer o mesmo gesto que você está fazendo, ela está com empatia com você. E é uma coisa tão interessante e tão simples, né? Uma técnica tão fácil, né? E poucas pessoas percebem isso que o Kleber falou aqui agora. Aliás, foi o Lucas que levantou o assunto, né? Vamos pôr o Lucas aqui também conosco, né? Falar. Essa pergunta foi boa, Lucas. É só até botar o interessante. microfone lá, mas ele não Você quer. vai no cliente, o cliente está assim já. Carrancudo. E aí eu falo isso no livro, eu falo, gente, às vezes não é nós que vendemos, é o cliente que compra. Acabei de falar com o Marquinhos ali fora. Não é? Nós é que despertamos no cliente a vontade de comprar de nós. Ninguém sai assim, o Marquinhos vendeu um carro para mim assim, sabe? Não, eu chego em casa e falo, bem, comprei um baita de um carro. Nem vou falar com o Marquinhos. Na verdade, mas ele vendeu. Na verdade, a venda, ela, partindo de um cara que atende bem o cliente, ela é técnica. Ele tem a técnica dele. Mas a compra, ela, na minha opinião, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Ela é emoção. Emocional. Você sai de casa para comprar um par de meia e volta com o celular. Novinho. Ela é emocional. Mas o que o Kleber está falando também tem muito a ver com aquilo que a gente está dizendo aqui. O cliente tem que se sentir como se tivesse comprado e não tendo sido vendido para ele. A alegria de sair com um sapato novo é a mesma de sair com um carro. Colocando as devidas proporções, né? Eu não vendo. O cliente tem o prazer de comprar da gente. Isso é importante. Mas para ele ter o prazer, ele tem que gostar de você. E como é que ele gosta de você? Que gera o vínculo. E como é que você gera vínculo? Conhecendo ele. Como é que você conhece ele? Se interessando por ele. Como é que eu me interesso por ele? Perguntando. Perguntando o quê? Pergunta o que ele gosta. Pergunta o que ele faz. O Kleber falou a coisa mais importante até agora. Saber perguntar. Essa é tudo. Bom, vocês são jornalistas, né? Então vocês dominam a arte da pergunta. Mais ou menos. Porque uma coisa está interligada à outra, né, Marquinhos? A nossa pergunta, ela depende muito do nosso entrevistado. Porque se a tua resposta anterior deu um subsídio para a gente fazer uma pergunta, aí nós podemos fazer essa pergunta com tranquilidade. Então, a nossa conversa, nós dependemos mais, você está falando, a gente entende do assunto, mas nós dependemos muito mais do entrevistado, de você que está aí do outro lado respondendo para a gente, do que da nossa pergunta. A tua resposta é mais importante para nós do que a nossa pergunta. Mesmo porque nós abrimos uma pauta aqui, eu não abri aqui ainda. A gente está só Porque aqui, se eu te fizer uma realmente. pergunta, se eu te fizer uma pergunta errada e você tiver perspicácia, você vai me responder ela de uma forma que vai consertar a minha pergunta. Eu fiz errado, mas você respondeu certo. Né? Eu vejo assim. Então, nós dependemos muito do entrevistado. Mas o jornalismo tem a técnica, né? Eu gosto que vocês tenham a técnica da pergunta, saber fazer a pergunta sei bem, aberta. sei É que, na isso. Saber verdade, deixar a pergunta bem solta, de uma forma que o entrevistado... se sinta à vontade. Sinta à vontade. E você está respondendo uma coisa que você sabe. Você não está não estou perguntando sobre... Cuidado aí que nós estamos saindo do financeiro, Da pauta. e indo para o jornalismo. Então vamos voltar para vendas. Tá, A gente mas só tava- falando do jornalismo, você conhece alguma profissão mais eclética do que jornalista? Olha, boa pergunta. Que fala de agricultura, de medicina, de tempo, de clima, de futebol, de esporte, de guerra, que fala de tudo
E o jornalista, não que ele tem que entender de tudo, nós não entendemos no assunto. Tanto é que Tanto por isso que eu quanto estou o Kleber. falando que vai depender. Então nós precisamos de você para nutrir a nossa pauta. Mas, gente, mas uma pergunta bem feita, uma pergunta boa, é gostosa de ouvir. Ah, sim. Eu falo que somos um bom jornalista. Eu vou citar, eu sei que está fora do tema, mas eu gostava do Marcelo Rezende, porque ele falava assim, quando ele perguntava pro repórter de rua dele, mas e aí? E depois? Você conversou com o delegado? Perguntou pro delegado qual foi o motivo? Já tem algum suspeito? Não adianta você me dar a notícia, mas não me dar a informação, você não entrar no assunto. Ele faz falta porque ele chamava a atenção dos seus repórteres de rua. Não é só dar a notícia. Você tem que entrar na informação, me dar pelo menos um pequeno detalhe, fazer as perguntas certas. Mas voltando para vendas, e a pergunta tem tudo a ver com vendas, e o Marquinhos contou para nós um caso de uma pessoa que não queria, que ele reverteu a venda, isso aí é louvável, é dificílimo reverter uma venda. Mas sabe aquele cliente que não quer comprar, não vai comprar, já falou que não quer comprar? Qual é a última pergunta que eu faço para ele? Olha, já que você não vai realmente comprar nada, né, realmente não vai ter negócio, posso te fazer uma última pergunta? Ele falou, pode, claro, então diga. O que te impede de comprar de mim? Foi algo que eu disse, que eu fiz ou que eu não fiz? Não, ou é da minha empresa? Ele falou, não, acho que se a sua empresa fizesse entregas até o meio-dia, eu até compraria. Então, se eu fizer para você o meio-dia, você compra de mim? Ele já me falou o que eu precisava ouvir. Porque no final, às vezes, ele não quer abrir ali na hora qual é o real motivo. Mas se você perguntar, é alguma coisa? Agora, se ele realmente falar para você assim, não é nada, né? Realmente não é nada. A gente tem uma mania de levar tudo para o pessoal, é comigo, sou eu. E não é. Às vezes a pessoa e o Delmar que não quer comprar. No livro eu falo sobre showtime. Você vai para a visita preparado para dar um show. Você é um artista. Nós, vendedores, seja de dinheiro, de aplicação, de qualquer produto, você tem que ir lá e dar o seu show. E depois é o seguinte, né? Nós vendemos algo que não é palpável, né? Intangível. Então, isso Não é palpável. Você vende papel, nós vendemos Comunicação. conversa. Então. Mas você é um artista, porque você vai lá se se eu for te prepara. vender essa garrafa aqui, ó, tá aqui a garrafa. Sólida. Você vai pegar a garrafa, tá aqui na tua mão. Se você pagou aqui R$100 nessa garrafa aqui, garrafa cara, mas tá aqui, é minha. Agora, se eu te vendi uma mídia, como eu já vendi muito mídia para você, não, né? Como eu vende muita mídia, é um negócio que o cara não tá pegando, bicho. Né? O valor. Você tá vendendo um produto do teu banco que o cara não tá pegando. Mas o valor intrínseco tem um valor assim incomensurável, assim como a mídia, assim como investimentos, né, Kleber? E isso tem um valor. Agora, o que tem muito valor nessa correspondência toda, no meu ponto de vista, é a confiança. Na mídia que você está investindo ou no banco que você está depositando, logicamente, o fruto final do seu trabalho, que é o dinheiro. É bom a gente pensar nisso. Eu até posso posso não ser um cara espetacular de venda, mas eu acho que você, quando vai vender um produto, é como se você estivesse dentro do supermercado. Se você tem um produto e você vende um produto, vende essa garrafa de água para o cara, e essa garrafa de água for ruim, ele não me compra o resto dos produtos. Mas se eu vender, ele gostou, ele leva o resto. Ele vai na prateleira. Se ele não gostou do produto... A gente que já foi de supermercado sabe, mas na prateleira você tem quantas marcas de café numa prateleira? Entendeu? E como é que você escolhe aquela marca? Tem 8 segundos para escolher uma marca. Sim. Qual marca que eu escolho? Aí nós vamos falar de imagem, E de conteúdo, de mídia. Cadê a mídia fazendo a propaganda? Exatamente. E quando eu falo, está tudo envolvido e quando no eu estou processo. falando, Exatamente o que eu ia falar, Lucas. Qual prateleira mais cara? A do meio, A a do de meio. baixo ou a de cima? Né? Quanto tempo a dona de casa demora para comprar um café, um pó de café ou um detergente? E para colocar o seu produto no meio da prateleira, conforme o Lucas falou, custa um pouco mais caro a exposição, né, Lucas? é isso também, É. Então, voltando a falar de eficácia, porque o start da venda não é a primeira venda. Você fechar o negócio e assinar o contrato. O start da venda é a renovação. Aí vem aquele lance que você falou para o teu cliente, estou indo tomar um café contigo. Eu faço isso. Pós-vendas. Basicamente,
O pós-venda, é o pós-venda. Eu faço isso sistematicamente, eu faço isso há 30 anos com meus clientes. Eu tenho cliente de 30 anos, desde quando eu comecei no rádio. Mas justamente assim, você saber o que você está vendendo, vender o produto certo para o cliente, fazer um pós-venda maravilhoso para ele, independente de qualquer coisa, atender esse cliente na hora que ele precisar, principalmente no nosso caso. Você está lá na TV, eu estou lá na rádio, o cara precisou mudar uma mídia, você muda para o cara na hora. Mas o impossível você já fez, não fez? Agora, o milagre, você fala para ele... Mas aguenta aí que eu 30 vou falar minutos, eu quero mudar esse ditado aqui, tá? O impossível a gente faz na hora. O milagre a gente faz em 30 segundos, né, Marquinhos? Tem 30 segundos, é verdade. É o tempo de você passar... É o tempo da mídia padrão. Mídia padrão. Então, assim, em 30 segundos, você tem que fazer um milagre em 30 segundos. 30 Você tem que condensar em 30 segundos uma mensagem direta, objetiva. Mas aí eu estou falando de você, desse cliente te ligar numa hora que ele precisa mudar esse texto rápido, né? E às vezes você não tem, às vezes você está na rua, ó, o cara liga no celular e fala, muda esse texto para mim. Então você sabe como é que funciona isso. Então aí já não vai dar mais nos 30 segundos, vai ter que esperar mais um bocadinho. Então, não, 30 segundos é a mensagem que vai para o ar depois, Marquinhos. É verdade. Mas olha, eu queria contar... Mas tá uma delícia a conversa, né, Marquinhos? Posso contar uma história? Você veio aqui para contar. Você veio contar uma história, porque eu acho que todo vendedor, seja de dinheiro, seja de uma garrafa d'água, todo tem uma história. E quando eu falo do show, de vendas, né, de encantar cliente, eu tenho uma história que eu gosto de contar, e eu acho ela sensacional. Eu atendo Varginha há 10 anos. Mais de 10 anos que eu atendo Varginha ali, os clientes da região. E nas minhas andanças, há muitos anos atrás, eu ia no espaço da Herbalife tomar aqueles shakes naqueles espaços. É um espaço gostoso, o pessoal fica... Tomar para emagrecer? Pelo menos para comer, sair do trivial, né? Porque emagrecer mesmo tá difícil, viu? Mas eu gostava muito de lá, porque o espaço, ele respira positividade. Tanto é que as pessoas lá não podem falar de coisas negativas. Aquele produto, ele tem para engorda também. Engorda, ele é um suplemento para você substituir o almoço, o jantar. Isso. E as pessoas vão lá para tomar esse shake, ficam lá, conversam. E aí, de repente, você começa a falar de um acidente de carro. Você vai falar, você viu o fulano que morreu? Aí vem o rapaz do espaço e fala, então, e aquela viagem que você fez para os Estados Unidos? Conta aí como é que foi. Você foi na Disney? Para onde você foi? E aí, Marquinhos, o que aconteceu lá? Como é que foi aquele prêmio lá que você recebeu? Conta mais. Ele tira o foco, então achei aquilo sensacional. Isso é uma regra do espaço. E eu vi aquele menino, era um menino de uns 20 anos. Esse menino ficava na rua entregando uns panfletinhos. E ele falava com as pessoas ali. Eu passava de carro, às vezes, ali na frente, eu via ele, aquele calor de Varginha de 40 graus. E aquele menino de terno entregando panfletinho. Ele subia uns 2 lances de escadas, chegava na hora do almoço, ele preparava o shake, fazia a base, preparava a compra, conversava com o Ideu, com o Marquinhos, com todo mundo, vendia um produto, fechava o caixa, fazia a compra. Aí um dia eu parei, eu falei assim, quantos papeizinhos daquele você entrega por mês? Falei, olha, Kleber, uns 1.000, 1.200 por mês. Você entrega 1.200. Você estuda? Ele falou, eu estudo à noite. Então você trabalha, estuda, entrega 1.200 panfletos. Como é que você consegue falar com 1.200 clientes, subir e fazer tudo isso? Sabe o que ele me respondeu? Eu não perco meu tempo vendendo para quem não quer comprar. Eu achei aquilo de uma profundidade, de uma inteligência, vinda de um menino de 20 anos de idade. Eu falei, mas... Ele falou, Kleber, eu não daria conta de abordar 1.200 pessoas se eu ficasse explicando todos os conceitos, benefícios, vantagens, desvantagens do meu produto. Eu abordo o cliente com uma solução, com uma promessa de vida saudável. Você quer entender um pouquinho mais sobre vida saudável? Aí o cliente fala, não, isso aí é coisa do capeta, eu não quero, não. Muito obrigado. Tenha um bom dia, senhor, vá com Deus, Deus lhe acompanha o dia que você precisar. E vou pro próximo. Se eu fico muito... Bola pra frente. Se você é coisa do capeta, vai com o capeta, então, né? Ele falou assim, isso aí, essa é licença poética que eu usei aqui no seu espaço, mas não foram bem essas palavras, foi bem por aí. Sim. Então, ele usa, eu quero usar desse exemplo, dessa história que eu vivi, que eu vivenciei lá, que eu trouxe para o meu mundo de vendas, que muitas vezes nós queremos convencer pessoas que não querem nos ouvir. Isso é a pior coisa que tem, você querer mudar a pessoa, o pensamento dela, a forma dela. Se ela não gosta, se ela não tem... mude o seu produto, mude a sua forma, leve outro serviço, pergunte a solução. Mas para uma venda direta dessa, uma venda rápida, de uma garrafa, de um produto,
eu não quero, ok, ótimo, eu fico feliz, mostra para ele que você está feliz e vai para outro. Existe um ditado no mundo das vendas que eu discordo dele, eu vou colocar ele aqui, discordo plenamente, e eu queria saber a opinião do Kleber. O cliente tem sempre razão? Desde que tenha educação. Eu acho a educação... Eu acho que é o ponto de equilíbrio. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu acho que o cliente tem razão. Mas você já ouviu essa frase? Demais. Eu acho que a gente foca no O cliente cliente. sempre tem razão. Cliente Vai bem. no centro, centralidade no cliente. O cliente tem razão. Mas tudo tem um limite. Eu acho que o limite é onde a gente O bom senso. ultrapassa. Eu já falo, porque como eu sempre falo, o impossível, a gente tem que ter essa consciência que nós já fazemos. Às vezes o cliente não tem essa consciência que nós fazemos o impossível. A gente tem que deixar isso claro para ele. Porque quando ele tem consciência de que nós estamos fazendo o impossível, ele dará valor no milagre. Eu entendo isso aqui também como aquilo, você entregar mais do que você prometeu. Que eu acho que é uma técnica muito boa, muito saudável e agradável para o cliente. Você prometeu entregar tal produto ou tal mercadoria, entrega um pouquinho mais, Um pouquinho só, né? antes do prazo. Isso é gerenciar a expectativa. Como é que você faz gerenciamento de expectativa? É isso. Certo. Entrega mais. Proatividade. Nossa. Proatividade. E como é que a gente responde isso para o cliente? Você vai fazer isso para mim? Eu vou fazer melhor. Você Aí vai me você tem que entregar? falar. Eu vou te entregar mais. Então, Eu vou fazer mais e melhor para você. Mais você e tem melhor. certeza que você vai fazer, né? Mas essas palavras são, Absoluto. vamos dizer, são gatilhos. São gatilhos mentais muito importantes para quem trabalha com venda. Mais, melhor, vou atender a sua expectativa. Não tem nenhum problema de falar prometo. A gente acha que falar prometo é coisa de política. Tem uma Mas eu palavra que a prometo eu gente vou te tem que entregar. evitar no relacionamento de vendas. É a palavra não. Mas você também tem que saber a hora de falar. Às vezes um não bem falado resolve muito. E dói menos do que um sim mal colocado. O não, você imagina no banco, a gente às vezes tem que negar um crédito. Como é que eu falo não, não neguei, vou negar seu crédito? Eu nunca posso dizer para o cliente assim, não, isso aqui não vai dar certo. Me dê os documentos. Me dê seu balanço, seu faturamento, seu balancete, seu DRE. Eu vou levar para casa, eu sou o seu advogado. Eu sou o seu advogado. Eu que vou defender o seu crédito no banco. E Vou você fazer- realmente faz isso. E nós temos que fazer isso. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o impossível. E aí que você volta para o cliente, eu não falo não. Eu falo, olha, sabe por que ele não aprovou? Por isso, por isso, por isso, por isso. Você está falando não para ele, mas você está embasado, né? E aí você não que a está gente- falando não. O que a gente precisa melhorar? Eu preciso melhorar isso, isso, isso. A gente precisa caminhar junto nisso, nisso, nisso. Eu vou te ajudar. E ser o advogado realmente dele, né? Mas se ele sente que você é só um cara que está olhando para ele como uma meta, esse cara vem aqui, está olhando para mim para bater meta. Nossa, agora você falou uma coisa interessante, que banco tem muito isso, tal da meta, Isso é uma coisa doentia para mim, meta, cara. consórcio, aqueles números Títulos de capitalização. títulos de capitalização, é isso que eu diria, Guilherme. Seguro, às vezes você não quer, você tem a seguradora da sua confiança, você tem outros fornecedores da sua confiança, inclusive com relação a seguro de vida, etc. O banco ou a entidade bancária tem que entender que ela também está ganhando a fatia dela. Tá? Que é o investimento do cliente que é mais importante. Então ela tem que entender também que alguns produtos e serviços ela não precisa entregar o pacote completo. E isso muitos atendentes, às vezes, não têm essa plena noção. Eu só tenho a agradecer meu gerente do banco, porque ele sabe e já me compreende antes de eu falar. Entende o meu pensamento, a minha forma de raciocínio. Né? O Kleber, por exemplo, poderia ser um grande gerente da minha conta. Porque ele tem essa mentalidade. Assim como hoje eu tenho um gerente que me atende muito bem. E Deus pode dizer assim, né, Marquinhos? Eu não gosto de seguro. Eu não compro porque eu não gosto, eu não acredito. Eu prefiro, se tiver algum problema, eu tenho meus recursos, vou lá e dou meu jeito. E o Kleber viaja e eu prefiro ter um seguro, porque se eu estiver fora, minha esposa liga, vai lá e troca o chuveiro. Eu não estou em casa. Eu tenho um seguro que cobre isso. Eu, Kleber, eu não viajo. Então, lembra da pergunta? Se eu pergunto, entendeu? Você viaja? Não. Eu gosto de ficar em casa. Você sabe resolver as coisas? Eu resolvo tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. Você não vai crer. Gente, nada está encaixando no seguro. Esse seguro que abrange Entendeu? tudo, né? Eu vou te falar uma coisa. Você conhece o Marquinhos? Conheço. Rapaz, tadinho do Marquinhos. Você ficou sabendo? Não. Desculpa, Marquinhos, é só uma analogia, até. Essa para melhor. Foi, então. E a família dele, tadinho, tá desamparado. Se tivesse um seguro de vida, né? Uma hora dessa, não precisava socorrer ninguém. Você já pensou nisso? Rapaz, eu nunca pensei. Então pensa no Marquinhos, não em mim, não.
Pensa nele, pensa na família dele. É triste isso. Então, eu não venho contando que eu quero te vender, eu conto o que aconteceu com um amigo meu. E de preferência alguém que você conhece. Você vai falar assim, poxa vida, né? Eu não quero que aconteça isso comigo. Já que nós estamos falando assim em venda, quando você vai diante da câmera da televisão, por exemplo, e fala de um determinado produto, né, um testemunhal de um produto, você está vendendo aquele produto, né? E você está garantindo aquele produto também. Mas você está vendendo. Se você está vendendo. Porque o cara que está te assistindo, ele, de certa forma, ele está prestando atenção, ele tem uma confiança no que você está falando. Você está passando uma credibilidade do produto. Consequentemente, porque você tem crédito. E mesma coisa quando eu estou fazendo um testemunhal no microfone na rádio. Estou falando de um produto lá, de uma água lá, blá, blá. Então, o ouvinte presta atenção naquilo. Essa semana eu vi um camarada abrindo um programa na televisão que ele vende uns números que dá carro dá uns caminhonetão, uns carrão, sabe? E ajuda lá uma instituição, blá, blá, blá. O cara me abre o programa assim, oi gente, ele é uma moça bonita, oi gente, bom dia, começa aqui agora não sei o que, não sei o que. Olha, você sabe que hoje o Brasil vive uma situação muito difícil, né? Mas aí, do jeito que o cara abriu, eu falei, meu Deus, olha como é que esse cara abriu esse negócio. É uma venda contraditória, né? Se o Brasil hoje vive uma situação difícil, né? Mas aqui não, aqui é diferente, aqui a sua chance é muito grande. Eu falei, como é que o cara me abre o negócio aí falando do país, que o país está vivendo uma situação difícil, mas que lá a história era diferente. Eu falei, pô, o cara já começou vendendo mal o produto dele, né? Então, exatamente. E são essas técnicas que o Kleber mostra aqui no livro. Kleber, aonde que nós encontramos esse seu livro? Hoje o livro está na Livruz, na Rio de Janeiro, no shopping Partage. Vocês encontram o livro na livraria e também pelo e-commerce da livraria. Dentro da livruz.com.br você pode comprar o livro. Quem não é de Poços e é da região e quer comprar o livro, mas não tem ou tempo do país, ou fora do país. Ou fora do país. Vai ser um prazer que você receba, que essa pessoa receba o livro, que poste no meu Insta, no meu Instagram. Eu vou só falar um pouquinho devagar, porque tem gente que às vezes escreve ele do jeito que a gente fala, porque a gente fala dessa forma no banco. Eu peguei o meu nome que eu uso nas minhas funcionais, que é Kleb Rein, que é @Kleb com B mudo, de Kleber, CECLEB, Henrique, que é o HEN. Então ficou Kleb Rein. A gente fala o H aí no... Você que esteve viajando para fora, a gente falou H como R, né? Então ficou Kleb Rein, @Kleb Rein no Instagram. Eu tenho uma equipe que me ajuda nas mídias, com conteúdo, onde eu consigo divulgar todo dia alguma dica, alguma rotina, alguma forma de compartilhar mais conhecimento com várias pessoas. Acho que na vida a gente tem que deixar um legado. O Ildeu e o Marquinhos falam muito sobre isso, que estão na mídia, conhecem vários empresários. Vocês mesmos já estão deixando um legado na nossa cidade e eu acredito que até no Brasil, porque não fora, para quem está assistindo. Legado mas nós estamos em desvantagem de você, porque dizem que para você ser realizado, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu ainda não escrevi o meu. Eu nem plantar. Não tem nem a muda para plantar. Então eu vou puxar esse gancho que você me perguntou anteriormente quem era a editora. Sim. Que é o Zé Elias, a gente chama de Zé Elias, mas todo mundo conhece ele de Zé Elias, da Estância Projetos Editoriais. Então, gente, procure o Zé Elias. Só procurar, né, no Google Estância Projetos Editoriais, que você transforma esse sonho, esse legado em um livro físico. As pessoas não gostam de Kindle, não gostam de ver o livro. Não, tem ainda, mas eu tenho reportagens, depois vou deixar com vocês. Como tem crescido o universo do livro físico. As pessoas gostam de sentir o cheiro do papel, de pegar o livro na mão. Concordo plenamente com você. Né? E por que não, Ildeu, Marquinhos, colocar as experiências de vocês e as histórias que vocês têm para contar desse meio? Mas ainda vai sair um dia, né, Marquinhos? O William está escrevendo um livro sobre... Sim, eu já até mandei minha colaboração para ele. Sobre assuntos da história do rádio. Né? A história do rádio pós-caldense. E eu e o Marquinhos, nós já escrevemos. Eu já escrevi também algum livro para a coletânea da Academia Pós-Caldense de Lê, da qual faço parte. Mas o importante é escrever um livro só seu, para chamar de seu. Mas assim, de contar alguma coisa e deixar um legado.
Uma mensagem igual o Kleber está deixando aqui. Só para a gente fechar aqui, ó, bem rapidinho para não tomar teu tempo, você disse aqui o seguinte, né, que esse livro possa ser um guia para aquele momento de indecisão e dúvida. Isso no dia a dia, no trabalho, como é que é isso? Acho que todo profissional em algum momento teve a sua dúvida de fé profissional, aquela sua dúvida na carreira. Será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? E aqui eu conto num capítulo sobre autoconhecimento. Parece clichê falar de autoconhecimento, mas nesse capítulo eu falo onde eu conheci uma psicóloga que foi minha mentora e psicóloga ao mesmo tempo. Então eu ganhei dois benefícios. Em que momento foi isso, Kleber? Foi nesse momento de dúvida e fé sobre mim mesmo. Será que as pessoas me veem como eu gostaria que elas vissem? Será que eu tenho o respeito profissional que eu gostaria de ter? Será que eu estou no caminho para galgar um mérito, uma promoção que eu mereço? E ela me trouxe quem é o Kleber. Quem é o Kleber que as pessoas veem? Através de ferramentas que os psicólogos têm hoje, uma metodologia chamada DISC, muito boa, e saiu lá 28, eu preenchi vários questionários. Saíram 28 hábitos que eu deveria mudar. Eu olhei para ela e falei assim, a gente precisa nascer de novo. Eu acho que não tem solução. Ela falou assim, calma, ela me deu uma lição. Ela falou, Kleber, escolha 3. Um hábito que atrapalha as pessoas com quem você convive, um hábito que atrapalha as pessoas com quem você ama e um hábito que atrapalha você. Você sente que te atrapalha. Quando a gente trabalhar os 3, matou a chave. Você vai começar a galgar outros passos, você vai se conhecer melhor. E ela olhou para mim e disse assim, Kleber, você está há muito tempo no banco, você é um bom vendedor, você é um bom profissional, você é uma Ferrari. Só que você é uma Ferrari azul. Azul? É, azul ninguém vê. Nós precisamos pintar você de vermelho. Essa não. Porque se você é uma Ferrari, se você é um baita carro, por que você não se reconhece, as pessoas não te reconhecem? Primeiro você precisa saber quem é você. Se valorizar. Que ponto você está, eu dei, Marquinhos, na sua carreira? E até que ponto você quer chegar? Como que você quer que as pessoas te veem? E aí ela falou assim, Kleber, agora vamos contar a história que você quer que as pessoas saibam de você. E aí nós vamos trabalhar a sua referência. Então hoje o Kleber tem que ser referência na moeda estrangeira, no derivativo, no câmbio, no comportamento. Quando as pessoas começarem a te perguntar, Kleber, me dá uma dica, você está chegando no seu ponto. Está chegando no lugar. Você fala aqui em capacidade de enfrentamento, né, e superação de adversidades. Em qualquer segmento de trabalho, e citou o setor financeiro. Por isso eu te perguntei em off se esse livro, Comportamento Corporativo, tinha alguma coisa a ver com o setor financeiro. Investimentos. Sim, sim. É que quando eu falo corporativo hoje, a gente pode estar em qualquer empresa. Qualquer empresa hoje é um ambiente corporativo. Se ela é financeira ou não, é do ramo de alimentos, é do ramo de serviços, ela é corporativa. E a gente precisa se portar como a tal e a altura dessa empresa. E a dificuldade chega, a diversidade tem. Quem não quer um funcionário que sabe falar bem, se portar bem, saber entrar bem, saber vender bem? Isso aí são aquelas habilidades que o Will deu, né, Marquinhos? Estava falando sobre soft skills. São habilidades que não estão no currículo. Você pode ter um currículo impecável, você pode ter mestrado, MBA, pós-doutorado. Eu falo que quem na sua infância não, é muito tempo. Vamos falar que quando a gente adolescência. Sabe aqueles bailinhos da Caldense? Quem já foi no bailinho da Caldense? Eu já fui. Você já foi no baile da Caldense? Eu não morava aqui nessa época. Você não é dessa época. Então você perdeu. Não, eu não morava aqui nessa época. Mas eu era da idade de vocês na época. Mas no bailinho da Caldense você não foi. Mas você já foi em outro, você vai lembrar. Você tem um amigo ou um conhecido que o cara dança todos os estilos de dança. Ele vai de passinho dos anos 90, a foxtrot, lambada, ele sabe dançar qualquer coisa. E ninguém dança com ele. Nenhuma mulher suporta, ele é insuportável. Falta nele a habilidade de comunicar, de chegar, de falar bem, de se aproximar. Mas eu sei, não adianta você saber tudo isso, você não sabe se comunicar. Então quando eu falo de resiliência... Você sabe dançar. Você sabe, eu sei a teoria, eu sei até a prática, mas eu não consigo colocá-la ali, eu não consigo vendê-la. Quando eu falo da resiliência, a resiliência parece muito... Eu sempre volto ao clichê que todo mundo fala resiliência. Eu quero fazer um adendo à resiliência, de qualquer segmento. Resiliência com aderência. Traduz para a gente resiliência. Resiliência é a capacidade, hoje, na sua forma mais natural de explicar, você pega um objeto, uma forma, amassa... E ele volta à forma natural. Ele consegue se voltar à sua forma original. É força de vontade. Ou seja, você sair, por um motivo ou outro, você sair do seu eu
e depois você saber voltar. Você tem que voltar. Você é uma capacidade difícil de se adquirir, né? Empresários cair e levantar. Você sabe que a vida é feita disso. A gente vai ter percalços, vai ter adversidade, nem tudo vai ser o que a gente quer. Quantas empresas fecharam durante a pandemia? Quantas empresas conseguiram se reerguer, dar a volta por cima e começar? No ambiente corporativo, é quando o chefe fala não para você. Ele fala não de novo. Aqui não vai. Esse projeto é depois. Né? Televisão tem muito disso. Esse projeto nós vamos guardar aqui, nós vamos fazer depois. E a pessoa está ansiosa para aquele projeto não vai. Cara, faz outro. Não é o momento desse, faz outro. Para de ficar reclamando desse projeto. Faça outro. Chega de mimimi. Momento mimimi tá chato já, né? Mimimi tá demais. É intransitável numa empresa. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não deu agora, vamos para outra. Bola para frente. Quando eu falo da resiliência... Se adaptar ao mercado, à atualidade e vamos para frente, conforme o Kleber disse. E o mercado mudado do jeito que Qual está. a pergunta que você faz para o gestor? Gestor, esse projeto não dá, não dá. O que você acha que seria o melhor projeto para esse momento? O que você vê em 2024? Para onde nós vamos? É uma pergunta que o gestor adoraria dizer, para onde nós vamos em 2024? Senta aqui que eu vou te falar para onde nós vamos. Nós vamos para lá. E o que eu posso ajudar? Aonde eu posso me incluir aqui? Qual o meu papel aqui dentro? Esquece que já foi. Quando eu falo da aderência, que muitas vezes a pessoa tem resiliência, mas chega um momento que perde a aderência. Imagina uma peça que é moldada e colada em um painel elétrico, um painel que tem alta voltagem, calor. Resiliência o que? Ela começa a amolecer, ela vai tirando as formas, depois ela vai lá e volta. Ainda não desprendeu, né? Vamos chegar lá. Ela pega e volta. Ela vai e volta. Chega um momento que ela perde aderência. Essa é a hora de você mudar de emprego. A hora que você quer mudar de emprego, eu já fui tão resiliente que agora acho que eu já não tenho mais aderência. Eu posso voltar à minha forma, mas eu não grudo mais. Eu não estou mais pertencendo a este lugar. E esse ponto é o que eu falo assim, tem uma frase que você gosta muito de frase que fala assim, a gente não deve desistir, a gente nunca deve desistir. Mas também você não deve insistir para sempre, né? Porque tem coisas que... Tudo tem limite, né? Você não deve desistir fácil, mas também não deve insistir para sempre. Porque o que tem de gente que... E sabe aquela pessoa que insiste demais, o que ela fica? Ela fica inconveniente. Quando você já falou que não é, e a pessoa volta. Você fala, volta. Acho que comportamento tem muito disso. Você diz aqui o seguinte, ó. Nesse livro você fala, né, em ajuda para quem está se preparando para entrar nesse mercado financeiro que é bem acirrado, né? E para quem já está no mercado, né? Ou seja, para a pessoa repensar, para a pessoa se autorreciclar. Rapidinho, explica isso para a gente. Hoje a gente escuta muito a palavra ressignificar. A gente tem um significado, né? Um significado hoje para a comunicação, isso aqui é a sua essência. Só que como é que eu ressignifico a minha comunicação? Como é que eu ressignifico? Como é que eu dou um novo propósito para isso? Então aqui é trazer, depois que a gente aprendeu aqui dentro, como é que eu me autoconheço, como é que eu sei quem eu sou, para onde eu vou, como é que eu crio referência. Aí eu começo a olhar esse ponto. Será que aqui eu estou indo bem? Será que eu preciso mudar de lugar, mudar de rota? Onde é que foi que eu errei? Não é só financeiro, não é só financeiro. Por que não uma pessoa que trabalha no supermercado, trabalha na comunicação? Para onde eu devo ir? Para onde eu posso melhorar? Né? Então tem rotinas e hábitos que ajudam a gente a fazer assim. Né? Ajuda a gente a desenvolver, a ser interessante, a criar conexão, a ter pessoalidade. Então as pessoas vão só consumindo e vão esquecendo de fazer isso no dia a dia. Então, hoje, o mercado financeiro, porque eu falo que ele é muito agressivo, né? Porque as pessoas têm metas, têm que vender, e tem hora que ela tem que parar com aquilo e começar a entender quem é o Iudeu. Conhecer o Iudeu de verdade, em vez de ficar vendendo. Às vezes eu tenho uma pessoa que quer o seguro, sempre vai ter uma pessoa que precisa do seguro, ela se sente bem em saber que ela pode contar com aquilo. Você tem que oferecer o produto certo para a pessoa certa. E não perder tempo para quem não quer comprar. Agora, eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um empresário ou para um profissional é se sentir na zona de conforto. A partir do ponto que ele se sente na zona de conforto, ele deixa de ser produtivo. Não sei se o Kleber concorda comigo. Meu Deus, zona de conforto é quando ele olha e fala, eu já sei. Isso é zona de conforto. Aí ele mostra que ele não sabe nada, né? Não, quando eu tenho a oportunidade de estar com os CEOs do banco, a gente teve agora uma reunião linda sobre Itaú Movimento, teve alguns CEOs antigos,
o presidente atual, o Milton Malui, e foram contando um pouquinho, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre zona de conforto, que acho que banco traz muito isso para nós. São banqueiros já de uma certa idade, já não são crianças, são pessoas alguns já passaram dos 80, que estão vivos aí. E o que eles têm em comum? Essa questão da zona de conforto. Roberto Setúbal tem mais de 60 anos, está no conselho do banco, eles estão falando de fusão e aquisição, como é que nós vamos ser inovador, como é que a gente vai enfrentar os bancos digitais, como é que está o nosso banco digital, como é que está... Não é que ele está, tudo bem, não, mas eu não posso parar. Vou te dar outro exemplo, Antônio Emílio de Moraes. Muito próximo dos 100 anos, ele está projetando mais 100 anos pela frente, da empresa dele. É isso? Empreender é viver. Se você não está empreendendo, você está morrendo. Se você não está criando um projeto, você está empreender. Eu falo isso aqui no livro, vamos trazer isso para E cria metas todos os dias. Sim, mas vamos... Curto, médio e longo prazo. Eu tenho flip chart em casa, eu gosto também do papel, eu coloco minhas metas, fico do lado, assim. Eu estou no computador, eu estou olhando para as metas. Você é daqueles que põem meta no espelho também na hora de tomar banho? Ainda não coloquei só no flip chart, mas uma boa ideia, viu? Eu vou adotar isso também. Aqui você diz o seguinte, ó. A mente é como um paraquedas, só funciona quando abre. Se não abrir, arrebenta quem está embaixo. Se você não abre, você se arrebenta. É a zona de conforto. Se você não abre a mente... Eu costumo dizer assim, sabe quantos clientes, amigos, que escutam o que você quer vender ou o que você quer comprar? 1%. Eu tenho essa estatística dentro do... Peraí, você pode repetir, Kleber? Os que escutam e compram é 1%. 95% não te ouve. Então vou colocar te ouve, mas que você assim, tem 10 clientes e você vende para um. Você tem 10 clientes. Se você conseguiu 1%, você tem menos de um cliente ali em 10. Por isso que eu preciso ter... Mas vamos supor, que seja 10%, só para a gente exemplificar aqui. Não quer dizer que os outros 90% não serão seu cliente no futuro. Não, nenhum problema. Esse é um ponto. Cliente em potencial. Tanto é que você ligou para ele. Nós temos 70 milhões de clientes. Você falou com ele. Nós temos 70... Ele te atendeu. Sim, exatamente. Mas esse é os outros. Vou chegar nesse percentual. Nós temos 70 milhões de clientes. Nós não conseguimos vender por 70 milhões, mas já conseguimos abrir a conta de 70 milhões. É o primeiro passo. Então vamos arredondar para 100 milhões. Eu não vou ser bem reducionista aqui ou só dizer que é sim na pedra, mas é mais de 90%. Vocês são empresários da cidade, vocês são do meio, conhecem muito bem isso. 90% a 95% é o não. Não. Você quer ir com um pensamento positivo, mas você sabe que... Os outros 4%, Marquinhos, o que é? Senta aí, deixa eu ouvir. Aí você fala. Ele, por educação, vai te ouvir. O que ele vai falar? Não sou eu que decido. Vou falar com a minha mulher. Isso. Vou falar com o meu... Vou agendar uma reunião. Vou meu marketing. Estou viajando amanhã. O meu departamento de marketing vai analisar. O mais perigoso para mim é esse. Vou falar com a minha mulher. Porque se eu vou falar com a minha mulher... Isso já é o não. É o começo do não. Furou. Já é 50%. Não, é o começo do não. Para mim é 80% de negócio não fechado. Vou falar com a minha mulher. Vou ver com o meu sócio. Lascou. Então, qual que é o outro 1%? É aquele, 1% é aquele que chega e diz, não, gostei, quanto que é, eu vou comprar. É difícil. Me interessa. Me interessa, é difícil. Porque são realmente pessoas que têm a mente mais aberta, entenderam o seu objetivo, compreenderam o benefício e falaram, vamos fazer um piloto? Só que tem uma coisa importante na venda, que é um ponto crucial, importantíssimo na venda. É você abordar o cliente, você fez a explanação, ele comprou sua ideia, ele aderiu à sua ideia, ele está interessado em comprar, falta uma coisa muito importante. Me dá sua aprovação aqui, por favor. Se você deixar para o dia seguinte, o negócio pode não finalizar. Eu aprendi assim, ó, negócio fechado é contrato assinado. Pronto. Deixa para amanhã. Muitas vezes, a Magalu, a dona Luiz Helena Trajano, vou deixar a galera... dizia assim, se você deixar o cliente sair da loja, vou pensar, vou ver, vou ali, vou dar uma volta, vou pensar melhor, já volto. Ele passa na rua e fala, nossa, tinha que comprar um remédio. Nossa, meu carro tá feio, preciso pintar meu carro. Não vai mais comprar TV. Se você deixar ele sair ali, a chance dele voltar é quase que nula. Isso é uma verdade. É uma verdade. E outra verdade também que eu vi do Ricardo, da Ricardo Eletro, que eu achei muito interessante, é o seguinte, ele tirou todas as mesas de gerentes dele das lojas. O gerente não tem que ficar sentado, o gerente tem que estar
cliente olho no olho, junto com os vendedores. Eu aprendi isso no banco. Um dia eu virei para o meu gestor, há muitos anos atrás. Eu fui num cliente, estava lá, não vou falar o nome aqui, você conhece bem, estava lá o calendário do banco, a caneta do outro banco, o post-it do outro banco. Aí eu cheguei com a minha bandeira, tô lá. Que fidelidade é essa, irmão? Eu voltei para o meu gestor e falei, nossa, a gente precisava fazer uns brindes, né? Uma agenda, uma caneta, uma... Eu cheguei lá, o cliente estava cheio de agenda, de calendário. Eu falei, eu tenho você. É o quê? Eu tenho o melhor dos brindes, eu tenho você. Você que tem que estar sentado lá, não é o calendário. O calendário não vende nada. É verdade. Você tem que estar lá falando, vendendo, mostrando. É claro que não custa nada, de vez em quando você dá um brinde. Quem não gosta do mimo? O mimo faz parte, marca a gente. Mas o mimo personalizado, né? Personalizado. Da revista. Claro, lógico. Do café. A revista do cavalo. É isso que eu acho. Quilo de pó de café. Personalidade. Na verdade, que para a gente fechar isso, se você não criar uma empatia com o teu cliente, se o teu cliente não gostar de você, não é não gostar como pessoa, não gostou muito do teu produto, você não apresentou bem o teu produto, você não deu uma titubeada ali, não falou olho no olho, você não conquistou esse cliente. Você pode até vender, mas ele não é um cliente fidelizado. Mas existe também, Marquinhos, se o Kleber concordar comigo, já que é o especialista aqui, que existem três tipos de clientes: auditivo, visual e sinestésico. Então você tem que identificar qual é o tipo do seu cliente, qual categoria que ele se encaixa. Não chega perto no cliente visual, sapato sujo não, sem um cartão de apresentação bacana. Ou então não chega perto do seu cliente que é auditivo e fala um monte de coisa que ele não vai prestar atenção. Muito alto. Fala na frequência dele. Tá. Tenta se encaixar naquele espelhamento que nós falamos no começo. Né? E olha na altura dele, né? E tem cliente que é mais ativo, mais agitado. Você tem que esperar ele acalmar para você entrar no assunto principal. Não adianta ele, no meio de narrativa do jogo que foi assistir entre Palmeiras e Corinthians, você querer que vender o produto. Escuta. Não, vender para palmeirense ultimamente é bom. Posso incluir um quarto? Perfeitamente, claro. A gente tem o auditivo, você tem o visual, você tem o sinestésico, agora você tem o digital. Agora você tem o digital. Não fica me ligando, manda uma mensagem. Não ligue, principalmente depois da manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Eu não tenho tempo. Você quer ver uma coisa? Natal, Ano Novo, você está festejando com a família, não adianta ligar para a pessoa. Não. Ele vai te atender? Não, né? O cara é inconveniente. Mas tem gente. Sexta-feira, depois das 5 também. Não. Eu tenho alguns clientes que a gente já tem um bom relacionamento, eu ligo para eles 5 horas, mas para descontrair. Eu faço isso de propósito. Eu faço de propósito. Eu ligo para ele depois de 5 horas assim, por que você me atendeu? Não é horário de você atender gerente de banco 5 horas na sexta-feira. Mas para que você está precisando? Eu falei, nada, eu estou ligando para desejar um feliz. Bom final de semana. Obrigado pelaquela operação. Já reparou que a gente esquece de agradecer? Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fecha um negócio, ou a gente faz um projeto, a gente une... Muito obrigado por ter me recebido, vale tanto quanto a venda. Mas olha que você falou uma coisa importante, não é só obrigado. O muito antes do obrigado. Muito obrigado. Eu falo obrigado, todo mundo fala. Quando eu falo... Quando as pessoas falam muito... Aliás, obrigado tem até um sentido diferente do obrigado, realmente. Porque parece que é obrigado. O muito obrigado é mais suave. É igual pedir desculpa. A gente estava falando de cliente difícil, cliente complicado e tal. E às vezes a gente erra. Quem não erra? Isso aqui é para a gente errar menos. Não é que a gente não vai errar. Eu quero que as pessoas de 25, 30, 35 anos que estão entrando, estão no meio corporativo, em qualquer empresa, errem menos do que eu errei. E uma dessas questões é realmente, quando você errar, e a gente vai errar, como é que você vira para o cliente? Não, me desculpa, me perdoa, perdão, não queria que tenha acontecido, me desculpa. A gente acaba virando especialista de desculpa. Vamos trocar o desculpa por muito obrigado pela paciência. Te agradeço. Obrigado por me dar mais uma chance. E conserta a história. Obrigado, né? Por me dar mais uma chance de poder te atender. Obrigado. Aliás, tem um escritor de Juiz de Fora chamado Pedro Nava, que no seu livro ele fala uma coisa muito interessante, que a experiência é como um veículo, um carro com os faróis virados para trás. Ele serve para você ter estrada, ou seja, saber o que você fez de certo ou errado até ali. O que você não pode fazer é continuar errando, insistir no erro. Então, acho que isso é uma lição que fica.
Bem. E esse muito obrigado é muito interessante. A palavra gentil, gentileza, tem uma diferença absurdamente Gentileza grande. gera gentileza, né? Gentileza, por gentileza. Com licença, por favor, obrigado, nunca vai sair de moda. Com licença, por favor e obrigado. Com licença. E tem uma finalização Desculpa também. de vez em quando, né? Não, eu acho que a gente usa, mas quando é alguma coisa muito grave. A gente tem que reservar o desculpe e o perdão para algo realmente... Gravíssimo. E tem que ir pessoalmente. Não é por telefone. E nem por mensagem. Não, você tem que ir lá e falar, vim aqui, realmente pedir desculpas em nome do banco. Não é do nosso feitio. Isso não é comum, não é normal, mas acontece. São pessoas e pessoas às vezes erram. Mas o que eu te prometo é que eu vou fazer o melhor e o impossível para resolver isso para você agora. É isso que ele Trata quer de saber. resolver, né? Vamos resolver. Tudo bem. Quando a gente se aproximar do final, você me avisa que eu quero contar uma história. Uma última história para poder contar a sua história. ilustrar aqui. Pode contar já. Já posso contar? Olha esse Mas já instante. acabou? Não, tanto é que eu tô Faz falando. aquele... Você Ô, contar Lucas. a história. Aí, Lucas, obrigado. Já estava combinado Não, de fazer o tanto ar. não acabou que eu falei, pode contar a tua Pode história. contar. Então, Na eu vou- verdade, a gente não tem um tempo determinado. Não, né? eu já avisei em casa que eu vou chegar em tempo é casa seu. por volta das 2 da manhã, você fica tranquilo. Então tá bom. Então, vamos... Hoje é o terceiro programa. Nosso HD ainda acaba mais 7 horas. Não é de sério, Lucas. A gente corta em pedacinhos e a gente vai soltando. Vai lá, diga Gabriel, lá. vamos à história. Então vamos à história para a gente finalizar. E é uma história que eu gosto muito de contar, que eu acho que no mundo corporativo, dentro das empresas, isso é muito importante, tanto na visão do gestor quanto na visão do funcionário. Sobre escolhas. Sobre escolhas. Você já conhece aquela... Todo mundo tem um colega ou já conheceu uma pessoa que ele briga por tudo, ele é altamente competitivo. Tudo ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer ganhar até no jogo de palito, ele quer ganhar. Não acho nada contra, eu acho que isso é natural no mundo que a gente vive, mas tudo tem um limite. E a questão do limite é aquela questão de estar sempre brigando por tudo ou querendo ter razão em tudo. E aí eu lembro de uma história muito, muito boa. Vocês já ouviram, vocês finjam que não conhecem, tá? Só porque vai ficar legal a história. Esquina Floresta tinha uma equipe. A equipe era composta por um urso, por um lobo e por uma raposa. E os três se reuniram para fazer uma caça. E foram caçar. Reuniram, fizeram lá o briefing, né? Fizeram o briefing da caça. Como que nós vamos fazer, onde nós vamos, o local. Todo mundo concordou, ninguém questionou nada. A caça é essa, o alvo é esse, o lugar é esse, a estratégia é essa, vamos para a caça. E foram caçar. Cada um caçou seu coelho. E agora vamos voltar para a nossa sede. Voltaram para a sede, o urso, o lobo e a raposa. Colocaram os coelhos ali enfileiradinho. E agora vamos discutir agora como nós vamos dividir a caça. Aí o urso começou, falou, não, eu sou maior, eu gasto mais calorias, eu preciso de uma parte maior, então vamos dividir assim, eu vou querer o meu e um pedaço de cada um, metade de cada um. Aí o lobo já, não concordo, não, tá errado. As palavras que a gente escuta, tá errado, não é assim, na minha época foi assim, eu não quero que seja assim, não vai ser assim. E aí começou aquele embate, aquela discussão começou a acalorar, o urso levantou, já deu uma patada na cara do lobo, já comeu o lobo, o coelho do lobo e o coelho dele. Pronto, resolvido. Olhou para a raposa e falou assim, e aí, raposa, como que nós vamos dividir agora? A raposa olhou para o urso e falou assim, nem de coelho eu gosto, pode ficar com você. Você sabe que nem de coelho... Eu sabia que a história ia ficar na mão da raposa. Nem de coelho eu gosto. O resumo, a moral dessa, escolha suas lutas. Não queira lutar com quem todas você não as lutas. Também você não pode também, né? Mas escolha, às vezes até... Aí você fala, Kleber, mas eu não tenho que lutar por nada. Existem, aquilo que a gente comentou lá atrás, existem momentos na nossa vida corporativa, na nossa vida profissional, que você tem que escolher quais lutas. E a maioria das lutas são por processo, por departamento, porque o departamento de marketing concorda com o financeiro não concorda com estratégia, mas isso não é uma briga, isso é uma discussão. Quando você vai para o âmbito do afrontamento, você sai do confronto e vai para a afronta é pessoal. Quando eu começo a falar palavras ou dizer coisas que ferem a sua moral. Você não é... Não sei se eu posso falar isso. Você não é homem. Que você está dizendo... Peraí, você já está em um outro campo que a gente vai ter que, infelizmente, escolher um caminho que eu não gostaria. Mas 99% das discussões em empresas são
corporativas, são processos, projetos. E o cara quer brigar por tudo, ele não quer discutir ideia, ele quer brigar. Impor. E, porra, tem alguém que tem a caneta. E você tem que saber a hora de chamar. Chama o chefe. Onde você pode ir, né? Lembra da leitura de cenário? Chama o chefe depois da reunião, deixa ele fazer. 90% das reuniões, o Marquinhos, vamos falar, é de alinhamento e passar recado. Alinhamento e passar recado. Não é para você discutir produto, projeto, nem detalhe. Chama o chefe no cantinho e fala assim, chefe, vem cá. Eu fiz isso uma época, não deu muito certo, mas olha, eu tenho uma ideia. Se a gente fizer assim, talvez pode ser que dê certo. Se o senhor permitir, eu quero fazer um piloto, eu vou fazer um teste. Eu vou lá e vou vender assim. Se não der certo, eu te aviso. Mas fora da sala, num outro ambiente, num outro lugar. Não mine a moral e a liderança. Quem baixou a poeira também, né? Você vai querer brigar com todo mundo toda hora. Então, acho que escolher as lutas é um recado que eu queria deixar dessa história, que eu acho que é uma moral. Legal. Marquinhos, aprendemos muito hoje, né, Marquinhos? Aprendendo. Cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. Visitantes ilustres, convidados inteligentes, que sempre compõem alguma coisa a mais para nós e para quem está nos acompanhando. Exatamente. No Café com Manteiga, né? É isso. Comportamento corporativo. O impossível a gente faz na hora, o milagre demora 30 minutos. E às vezes menos. Às vezes Às vezes um pouquinho menos. Obrigado a nós. Pelo convite, foi um privilégio para mim estar Mostra aqui. de novo, Obrigado vai lá e deu esse livro. Pelo Ildeu me favor. entrevistar, o Marquinhos me entrevistar, o Lucas me receber tão bem. A honra foi nossa, viu, Kleber? Ô Kleber, muita sorte para você, né? Com o impossível a gente faz na hora, o milagre demora 30 minutos, que foi esse trabalho maravilhoso que o Ildeu acabou com a cidade. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui, tirar esse tempinho para contar essas histórias para nós. Eu que agradeço. Muito obrigado. E da nossa parte também, Kleber, foi uma honra passar esse momento com você. Foi uma honra receber esse compartilhamento dessa ciência que você tem, que demorou toda a sua experiência de vida para condensar num livro, tentar sintetizar, que eu sei que a sua experiência é muito mais do que isso. Logicamente haverão outros livros, mas o que é mais importante é a gente ter aprendido junto com vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Kleber. Eu que agradeço, Ildeu. Posso fechar essa parada aqui? Posso fechar, Lucão? Bom, chefe, é você, manda. Não, chefe. Eu acho que a gente vai escolher as lutas aqui. Eu não quero brigar com ele, não. Você quer? Chefe, não, chefe lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Marquinhos. Vamos embora então, gente. Muito obrigado. Obrigado, Ildeu. Obrigado, Lucão. E você que está por aí, ó, muito obrigado. Né? Compartilhe com a gente aí. Né? Se inscreva, nós estamos em todas as plataformas aí. Tá? O Lucão vai me ajudar aqui no YouTube, Instagram, vai falando para mim aí. Spotify, na Deezer e por aí vai. Tá? O Café com Manteiga agradece muito você. A gente vai falar na próxima quinta-feira, trazendo mais um episódio. Tá? Forte abraço, fica em paz, vai na fé. Até lá.